Amém. Vá ao Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Lá você encontrará minha missão para hoje. Uma passagem muito conhecida das Escrituras, mas peço que tenham paciência enquanto compartilho com vocês aquilo que Deus me mostrou como relevante para este povo neste tempo. Estamos numa trajetória. Cada mensagem complementa a anterior, construindo uma escada para subirmos, tijolo por tijolo. Estamos saindo dessa em nome de Jesus. Não apenas nós, mas também nossas emoções, nossa mente, nossa vontade, nossas atitudes, nossos comportamentos. Tudo está sendo restaurado. O trauma que nos prendeu está sendo rompido agora, em nome de Jesus. Diga amém. Aconteceu que, enquanto a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia. Os pescadores haviam saído deles e lavavam suas redes. Jesus entrou num dos barcos, que era o de Simão, e pediu que afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava do barco à multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão: "Vá para águas mais profundas e lancem as redes para pescar." Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede." E fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, e a rede começou a se romper. Acenaram aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Você precisa de pessoas ao seu redor, não que te puxem para baixo, mas que te ajudem. Para o que Deus está prestes a fazer na sua vida, você vai precisar de ajuda. O que Ele vai te dar é grande demais para o seu barco. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal forma que começaram a afundar. Eu disse. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador." Pois ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Assim também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Meu tema nesta manhã é: desbloqueie suas limitações. Em outras palavras, tire os freios. Não há limites para o que Deus está prestes a fazer. Espírito do Deus vivo, cai sobre nós de forma renovada, enquanto nos colocamos diante do teu povo, com o único propósito de compartilhar aquilo que o Senhor investiu em mim. Que a tua palavra, influencie e consuma todos que a ouvirem, que ela se torne carne enquanto é pregada, que não seja registrada apenas como mais um sermão, mas recebida como direção divina. Agradeço antecipadamente pelo que estás prestes a fazer. Tenha liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar na presença de Deus. Tenho pregado o Evangelho há 45 anos. Em setembro, serão 46 anos ministrando a palavra de Jesus Cristo. E eu descobri muitas vezes que, apesar dos apelos eficazes e conversões em vários continentes, muitos que vêm a Jesus ainda não vivem a vida abundante que Ele prometeu. Levar alguém a Cristo não é o fim do meu chamado. Conduzir uma pessoa a Jesus e deixá-la com uma compreensão limitada de quem ela é, nele é interromper as promessas de Deus. Com frequência, percebo que o que cremos não é algo linear. Nossa fé não é uma linha reta. É comum que nossas crenças se choquem com contradições, conflitos internos e dores. Dizer "eu creio em Deus" não significa que você está vivendo tudo o que Ele tem para te oferecer. É possível crer que Deus é um curador e ainda assim não receber a cura porque, em algum lugar dentro de você, acredita que mereceu a doença. Assim, embora proclame que Deus é poderoso para curar, sua própria culpa ou vergonha o impede de acessar essa cura.
Você realmente acredita que Ele pode curar, mas questiona se Ele faria isso por você. Da mesma forma, é possível acreditar que Deus abrirá uma porta, mas sentir que você não pertence ao lugar para o qual Ele te leva. Essas crenças conflitantes cancelam as oportunidades que Deus nos dá. Quando chegamos à bênção, não nos sentimos dignos e acabamos sabotando a nós mesmos, voltando ao padrão de crença de onde viemos. Crenças limitantes. Todos nós lutamos com elas em diferentes níveis. Elas podem atrasar ou impedir o que Deus quer realizar em nossas vidas. Pior, muitas vezes nem sabemos que temos crenças erradas. Ao longo dos meus 45 anos de ministério, percebi que a maioria das pessoas que tem crenças limitantes nem se dá conta disso. Você pode estar orando para que Deus transforme seu lar em um ambiente de paz, mas vive criando confusão. Você ora para que sua filha volte para casa, mas continua afastando-a emocionalmente. Suas ações contradizem suas orações, e isso acontece por causa de um sistema de crença defeituoso. Esses sistemas de crenças podem vir tanto do ambiente quanto de predisposições genéticas. Ambientalmente, nós tendemos a crer com base no que nos cerca. Quando nos cercamos de determinados contextos, inevitavelmente desenvolvemos uma noção do que é apropriado para nós. Pensamos no nível das pessoas com quem andamos. As ideologias são contagiosas. Você é recompensado quando se veste de determinada forma, quando come certos alimentos, quando age de certos jeitos, e quando quebra essas regras, dizem que você está mudado demais. Às vezes, para se encaixar, acabamos diminuindo nossa realidade e potencial. Nosso ambiente nos molda, mas também herdamos predisposições genéticas, experiências transmitidas por gerações. O que seus pais disseram ou deixaram de dizer, o que seus avós fizeram ou deixaram de fazer, tudo. Isso influencia seu sistema de crenças. Mesmo antes de você nascer, seu DNA já carregava marcas de experiências e traumas. Temos medos que nem sabemos de onde vêm. Medo de altura, de água, de ficar sozinho. Muitas vezes são traumas herdados, não ensinados conscientemente, mas absorvidos como parte do pacote. Minha mãe não permitia que mulheres entrassem em casa no dia de Ano Novo. Ela dizia que dava azar. Por quê? Porque a mãe dela também acreditava nisso. Eu mesmo não creio, mas confesso que quando entra uma mulher em casa nesse dia, eu fico um pouco inquieto. E antes que você me julgue, quantos aqui cozinham couve e feijão fradinho no Ano Novo? Mesmo quem nunca come isso o ano todo, faz questão nesse dia. Por quê? Porque tem que fazer. Está no sistema, não está escrito em nenhum lugar, mas todo o mercado fica sem couve e feijão fradinho no fim de dezembro. Não sabemos ao certo o porquê, apenas seguimos o padrão. Esses padrões aparentemente inocentes criam sistemas que nos limitam. Alguns não são tão inocentes assim, são danosos. E mesmo que você saiba que não fazem sentido, o resíduo permanece em você. Alguns vivem dizendo, estou velho demais. Mas o problema não é a idade, é o que você acredita sobre ela. Há pessoas com 70, 80 anos voltando a estudar, empreendendo, crescendo. Mas nós somos ensinados a parar. Somos ensinados a preparar nosso túmulo, enquanto outros estão apenas começando. Conheci uma jovem anoréxica, extremamente inteligente. Ela queria estudar medicina, mas se via como gorda. Então parou de comer, até ficar tão fraca que não conseguia estudar. Veja, ela queria uma coisa, mas acreditava outra. Crenças conflitantes matam sonhos. Muita gente ora por um cônjuge como Boaz, mas também acredita que todo homem não presta. Como isso vai funcionar? Essas crenças lutam entre si. Elas anulam o progresso. É extremamente difícil educar alguém além do seu sistema de crença, porque o sistema não é apenas
um conjunto de ideias. É uma rede interligada, onde as crenças se apoiam mutuamente. É uma fortaleza, uma cultura interna. E quando você entra num ambiente com cultura enraizada, vai precisar entender mais do que o manual. Precisará captar a cultura para funcionar naquele espaço. Sistemas são invisíveis, mas se manifestam de forma concreta. Eles se impõem, e quem os desafia é rejeitado. Por medo de rejeição, muitos se submetem a sistemas que estão muito abaixo de seus sonhos. Agora voltamos a Lucas 5. Quando Jesus encontra Pedro, ele ainda não era discípulo. Era apenas um pescador que estava lavando suas redes, ou seja, desistindo. Ele pescou a noite toda e não pegou nada. Seu sistema de crença dizia: se não deu certo de noite, não vai dar mais. Jesus encontra Pedro em um momento de desistência, lavando as redes. Quantos aqui estão fazendo o mesmo? Lavando as redes da fé, do casamento, dos sonhos. Mas Jesus veio para confrontar essa mentalidade. Ele entra no barco e transforma um instrumento de trabalho numa plataforma de ensino. O barco vira púlpito. Jesus senta e ensina a multidão. E depois, volta-se a Pedro. Lance suas redes novamente. Pedro hesita. Mestre, tentamos a noite toda e não deu. Mas, num lampejo de fé, diz: mas sob tua palavra lançarei a rede. Pedro lançou uma rede, só uma. Jesus havia dito para lançar as redes. Mas Pedro, ainda limitado por sua crença, decidiu lançar só uma. O resultado? A quantidade de peixes foi tão grande que a rede começou a romper. Chamaram os parceiros para ajudar. A bênção foi maior que sua estrutura. A chave não foi sua justiça. Pedro era um homem pecador. A chave foi sua obediência. Você pode estar frustrado, lavando redes, desistindo. Mas Jesus está prestes a transformar seu barco, sua vida, seus negócios, seus dons, numa plataforma para o propósito dele. E se você obedecer, o que virá será maior do que pode conter. Jesus está prestes a desbloquear suas limitações. Você tentou, fracassou, desistiu. Mas agora, pela palavra do Senhor, volte ao mar. Você tem o barco, mas Jesus tem o mar. O que você procura não está no barco, está no mar. E Jesus sabe onde estão os peixes. Mesmo que seja de dia, fora do horário habitual de pesca, se ele disser vá, então vá. Mesmo que não faça sentido, obedeça. Pedro rompeu com o senso comum, quebrou o ciclo, obedeceu fora de hora e por isso viveu algo extraordinário. Esse milagre aconteceu novamente após a ressurreição de Jesus. Pedro, desanimado, voltou a pescar. E mais uma vez passou a noite sem pegar nada. Então Jesus apareceu na praia e disse: lance a rede do outro lado. Eles obedeceram e os peixes vieram. Nesse momento, Pedro lembrou-se do primeiro milagre. Ele reconheceu Jesus. Pulou do barco e nadou até ele. E quando chegou à praia, Jesus já tinha peixe assando na brasa. Pedro havia deixado peixes não preparados, mas encontrou peixe pronto, limpo, assado, servido. Jesus preparou o que Pedro deixou para trás. Ele sempre soube que Pedro faria a escolha certa. Deus está prestes a liberar sobre sua vida uma bênção tão grande que sua estrutura atual não comporta. Você precisa de uma rede maior, de uma visão maior, de parcerias estratégicas. Deus vai usar o que você tem, seu barco, seu dom, seu negócio, como plataforma para cumprir o propósito dele. Se você parar de lavar as redes e decidir obedecer, Deus vai mudar tudo. Você pode estar vendo peixe cru agora, mas se obedecer, Jesus tem peixe assado te esperando na praia. Você tem permissão, o tempo é agora, a bênção já foi preparada. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, se inscreva e ative o sino para receber mais e mais capítulos divinos. Deus te abençoe.